Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Queridos amigos, bondosos irmãos, que Jesus nos abençoe, que Maria Santíssima nesse momento nos envolva, de sorte a que possamos fortalecer os nossos laços de fraternidade cristã, que possamos nesse momento agradecer a espiritualidade por estar nos oportunizando essa oportunidade bendita. Eu gostaria de abraçar a todos vocês da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo. Queremos abraçar também aos nossos irmãos da Rádio Fraternidade, abraçando também os nossos companheiros da Rádio Portal da Luz, emissora Dourados, no Mato Grosso do Sul, e a todos os nossos companheiros que se encontram em seus lares, acompanhando-nos nesse instante em que os valores da espiritualidade vão promovendo em nós aquelas possibilidades de intercâmbio e de aprendizado para podermos servir melhor. Gostaríamos de, nesse momento, também agradecer a coordenação que nos conferiu essa responsabilidade de voltar para o convívio com vocês, sendo que nós temos realizado um trabalho nas quintas-feiras com os princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho. Hoje, com a oportunidade bendita de abraçar aos nossos irmãos da terça-feira para refletir nesta comemoração que se aproxima, a comemoração do Natal. E nos coube então a responsabilidade de trabalhar o tema o anúncio a Maria. Então, que Maria Santíssima nos ajude. Eu gostaria de iniciar o nosso trabalho fazendo a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 até o 38º. Obviamente não teremos a pretensão de, vamos dizer assim, de detalhar, porque são muitos os versículos, mas nós tentaremos tirar aquela essência que possa nos auxiliar nesse encaminhamento da nossa vida atual. O texto inicia assim: no 6º mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aproximou-se dela, disse-lhe: alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe o anjo: não temas, Maria, pois conquistastes
benevolência da parte de Deus. E conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como será isso? Uma vez que não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso o nascituro será chamado Santo, Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês. Aquela que era chamada estéril, porque vindo de Deus, nada será impossível. Disse Maria: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Esse é o sublime simbolismo que aprendemos desse trecho de Lucas, deduzindo-o dos fatos reais que ocorreram na Palestina há quase 2000 anos. Lições de inestimável valor para o nosso aprendizado. Carlos Torres Pastorino. A comunicação do anjo a Maria ocorre 6 meses após a concepção de Isabel. O mensageiro é o mesmo que falou a Zacarias, Gabriel. No entanto, o fato não mais ocorre em Jerusalém, e sim numa cidadezinha desconhecida da Galileia, Nazaré, onde morava uma mocinha que estava noiva. Vale lembrar que a cidade de Nazaré só nos é conhecida através das citações dos evangelhos. Nem no Velho Testamento, nem em nenhum autor profano aparece esse nome. Também não o temos escrito em hebraico, mas apenas sua transcrição para o grego, e com 5 ou 6 variantes. É importante lembrarmos que Lucas frisa com insistência que Maria não estava ainda casada. Era noiva, ou seja, prometida. Que vem a ser isso? Ela estava comprometida em casamento. Ela foi prometida num contrato de matrimônio. Obviamente que o matrimônio só se completava quando a noiva ia morar na casa do noivo. Então se tornava marido. Tanto que Lucas só dá a José o título de pai,
quando fala da apresentação de Jesus no templo. Entre os judeus, porém, desde que se contratava o casamento, a noiva era considerada ligada ao noivo, de tal forma que um erro dela era catalogado como adultério. Queridos amigos, vamos trabalhar aspectos que possam nos auxiliar no entendimento do nosso caminhar evolucional, apoiados na história inigualável de um valor extraordinário em nível da evolução planetária, no propósito sacrossanto de sensibilizar a todos nós que estamos nessa jornada da individuação, a partir desses intercâmbios que vamos estabelecendo no espaço e no tempo, com todos os corações que morejam nas dimensões mais diversificadas. Nós podemos aqui, sem nenhuma alusão mística, sem nenhuma ideia cabalista, esotérica, oferecermos reflexões quanto ao sistema de evolução na Terra que se dá numa base setenária. São as laçadas espirituais que se referem a André Luiz, no ascender ao mundo espiritual, descendo, operando, fechando ciclos, abrindo ciclos. Dentro de uma ideia de completude evolucional na Terra, o número 7 significa o estabelecimento real, uma definição de projetos no âmbito da elaboração e da vivência. Essa passagem vem definir para nós o seu início, se referindo no 6º mês da gravidez da sua parente Maria, Isabel, mãe daquele que iria ser o precursor, João Batista. Se remontarmos o texto anteriormente, vamos encontrar um movimento quase que parecido do anjo Gabriel visitando Zacarias para anunciar que a sua mulher, já em idade avançada, já no campo da esterilidade natural, iria ficar grávida. Um anúncio que se deu de uma forma parecida, mas porém com significações específicas. A esterilidade, quando a alma se curva às belezas do céu, se projeta em nível de fé consciente, ações dignificantes, realizações plenas que constituem virtudes, Deus opera maravilhas. E o que é estéril, aquele campo sem possibilidades, pode se tornar um vasto projeto de fertilização, de plantação, de crescimento e de frutificação de valores imorredouros. Aqui no caso, nós vamos entendendo aqui de uma forma muito carinhosa e sem pressa que o momento da chegada de Jesus na Terra
dentro desse anúncio que vai se dar para aquela que veio a ser a sua mãe, estabelece para nós reflexões quanto à nossa condição de evolução que vai nos permitindo a receber os anúncios sublimes. Porque quanto mais sensível se torna a alma pelos valores aprimorados e conquistados na esteira do tempo, dentro das conjugações que a caridade, a beneficência, a benevolência, a mansuetude oportuniza, funciona como que projetando a nossa mente para um intercâmbio com o próprio Criador. É o que os espíritos tratam como a intuição genuína. Mas então nós vamos entendendo de uma forma breve, tentando ser concisos, mas ao mesmo tempo temos a obrigação de ser claros, que cada etapa da nossa vida vai nos graduando para atingirmos a completude um dia. Maria Santíssima, nós podemos depreender a partir não só das informações vindas dos abalizados dos céus, mas pelo nosso próprio sentimento não cultural, mas manifestação da nossa alma crística, nós podemos depreender que Maria Santíssima é aquele espírito que mais se aproximou do Cristo, na pureza de sua alma, e que vivera dentro desse projeto simbólico um instante em que representou para ela, por misericórdia, mas muito mais por graça, ou seja, conquista, não graça como foi tratada nos tempos, como aquela escolha privilegiada do Altíssimo para com alguns, mas a graça no sentido de o júbilo da alma que se engrandece a partir das próprias construções pessoais, define para nós então que nós estamos galgando este caminho. E esse instante para Maria era como se fosse o penúltimo estágio. E por isso a revelação vem para dizer que ela entraria na completude, que ela estaria então entrando nessa última etapa para se fechar toda uma etapa que nós não poderíamos, como inteligência humana, tentar dimensionar na própria história da poeira dos sóis, como fala Emmanuel sobre a trajetória à luz de Jesus no livro A Caminho da Luz, como também no Consolador. O aparecimento do anjo ou o anunciador se dá na Galileia, que representa a região cercada do íntimo da criatura. Devemos lembrar que a cidade tinha o nome de Nazaré. O nome constitui um símbolo. E nós compreendemos, por não ter constatado na época nenhuma cidade com esse nome, a definir que Nazaré, que deriva-se do radical hebraico nazir, significa separado, consagrado, ligando-se ao nazireado instituído por Moisés, conforme o registro do livro Números, no capítulo 6. Separado, consagrado. O divino
se manifestando naquela região do nosso superconsciente que está guardada a 7 chaves pela providência divina e pelo próprio mecanismo instintivo do nosso psiquismo, como que a proteger essa região da nossa mente que vai ser trabalhada no tempo devido, sem influências das nossas personalidades. Personalidade que é fundamentada nas emoções, nas sensações, todo o mecanismo que nos vincula aos planos da Terra. Porque nós vamos aprendendo que a nossa personalidade, a nossa intelectualidade, que caminha para nos auxiliar nas reflexões, no estabelecimento futuro da própria sabedoria, mas quando o indivíduo atinge determinado patamar, ao invés dele se render ao projeto crístico, a intelectualidade muitas vezes cria sistemas, criamos sofisticações nas nossas condutas diárias que nos impedem de vibrar nessa faixa mais espiritualizada. Me recordo agora de uma cena que sempre volta à nossa memória. Chico Xavier, certa feita, narrou para Fernando Orne que, certo momento da sua vida, ele estava saindo, atrasado para um compromisso, aguardando um ônibus já na cidade de Uberaba, e quando o ônibus, com muito custo, se aproximou, ele deu o sinal, e quando o motorista abriu, ele foi entrar no ônibus, uma criança veio correndo, gritando: "Tio Chico, tio Chico, tio Chico". Aí ela estava um pouco distante. O Chico, naquele momento, ficou num impasse. Ele atrasado, o motorista não podia esperar. O que ele iria fazer? E ele, na hora, ele se curvou à criança e falou para o motorista: "Pode seguir seu caminho, meu irmão". E ele voltou-se, esperou a criança chegar, ela pulou no colo dele, Chico a abraçou, com aquela condição sua do médium da vida, aquela mãe que jamais deixa o filho à míngua de pão, aquela mãe que se sensibiliza e se engrandece no Senhor. O garoto disse: "Tio Chico, eu só queria te falar que eu te amo muito e eu gostaria de te dar um beijo". O Chico, enternecido, como era característica da sua alma, recebeu o beijo. A criança foi se afastando entre o júbilo de ter beijado aquele coração que ela tanto estimava, e o Chico depois disse para os amigos: "Foi um dos instantes mais sublimes de minha vida". Meus amigos, aí é que a gente vai observando o porquê que os espíritos vinham ao encontro de Chico como anunciadores para trazer projetos, notícias, convites, porque tinham naquele coração já aquela condição de, vamos dizer assim, um receptáculo puro. E com isto, fertilizações de altas expressões espirituais. E que o Chico conseguia, na sua candura, mas ao mesmo tempo na sua fidelidade aos seus compromissos terrenos, ele conseguia traduzir tudo isso em atitudes que deixaram um rastro-luz para todos nós espíritas, para todos nós cristãos, para aqueles que são simpatizantes
do bom combate, percorrermos essa senda não no campo da intelectualidade ou da emotividade que oblitera, que mascara, da vaidade que ensombra, da sofisticação que nos cria dificuldades quase que intransponíveis para que a gente possa interagir então com a essência da vida. É importante observarmos que o anunciador, o anjo, ou o espírito, que representa o espírito verdade, ele aparece no lugar separado, que na realidade o lugar separado é o coração. E por isso ele conversa conosco, falando através da voz silenciosa do amor, da paz. Nós, acompanhando o raciocínio do nosso querido estudioso do Evangelho, hoje um benfeitor no mundo espiritual, Carlos Torres Pastorino, vamos relembrar que o evangelista frisa a condição da aparição que se dá a uma virgem. Ele cita por 2 vezes a virgindade da moça, a definir que ela estava prometida a um homem. Isso nos faz refletir que a intuição está sempre ligada ao intelecto. E, mormente, quando o caminho espiritual quase sempre se filia a uma pessoa humana que a guia intelectualmente pela estrada da evolução, as circunstâncias nos favorecem a estarmos sempre, de alguma forma, próximo dos mestres, daqueles que possuem mais segurança, daquela condição do trabalho que nos fortalece, da responsabilidade que nos dignifica, para que esse movimento da intuição não se perca. Outro dia conversávamos com um companheiro que dizia assim: ô Beto querido, ele tem um carinho muito especial com a gente, nós com ele, e ele disse assim: puxa vida, eu tenho saudade de quando eu me despertei para o caminho da espiritualização dentro do contexto doutrinário espírita. Como eu fui feliz naquele momento, como a minha alma se engrandecia no entusiasmo, e a gente abraçava as tarefas e não tinha tempo ruim, não escolhíamos. A gente realmente empolgados com o Evangelho dizia que eis aqui o servo. Aí ele me completou o raciocínio dizendo: e hoje eu sinto como que se eu tivesse perdido alguma coisa. É como se tivesse faltando aquela empolgação do antes. É como se eu tivesse com o coração como que empedrado. É como que a rotina me consumisse e eu me sentisse numa região árida. Aí ele disse assim: o que pode estar acontecendo comigo? E nós olhamos para ele, os olhos dele marejaram de águas, lágrimas escorriam pela face enrugada, pela pele queimada do trabalho, e as nossas lágrimas também verteram, e não tínhamos o que dizer. E ele insistiu: o que você poderia me dizer? Ele perguntou 3 vezes. E a única movimentação que brotou da nossa alma
foi abraçá-lo, porque não seriam tolas palavras que iriam fazer com que ele voltasse àquele encontro com o Espírito do Senhor. Esse movimento é dele, como esse movimento é nosso. E nós precisamos de estar sensíveis para não continuar afastando o encontro magistral com a luz do mundo, com o mestre de nossas almas. É necessário relembrarmos que o intelecto é um intelecto que se projeta, porque se refletirmos em José como a representação do intelecto, deveremos relembrar que José significa Deus acrescenta, Deus dá por acréscimo de misericórdia, o que coincide com o título Filho de Davi, já que Davi significa o amado. Observemos que profundidade que nós podemos mergulhar. José é o intelecto que vai se projetando também em nível crístico, como nos ensina Emmanuel numa lição. Se eu estiver errado, vocês me perdoem, mas a fonte é o livro Levanta e Segue, ou Levantar e Seguir, me perdoe. Uma lição intitulada José da Galileia. Emmanuel vem nos dizer sobre a importância capital da presença desse pai que reencarnou para que o filho se engrandecesse. Historicamente, o filho era Jesus de Nazaré. Ele, José, se compromete com Deus, com a espiritualidade maior, para receber o filho amado, que na realidade não é o filho dele, é o filho da humanidade, porque o Jesus representa o futuro da humanidade. Jesus representa o homem novo. Jesus representa o amanhã. E como afirma Calderaro no livro No Mundo Maior, as grandes almas vivem o futuro no presente da raça que o recebe. Jesus viveu entre nós o que nós almejamos nos mundos ditosos que Allan Kardec nos apresenta, a definir que, se seguirmos os seus passos, os mundos ditosos podem se expressar no aqui e agora, porque o mundo ditoso, o mundo de regeneração, os mundos felizes, na realidade representam o estado de alma, e que nós aqui, sem nenhum arrobo vaidoso ou petulante, poderemos afirmar que estamos nos candidatando a habitá-los. Ou vocês discordam da nossa colocação? Se nós não pensarmos que somos candidatos a espíritos superiores, nós já estamos como que rasgando qualquer projeto, porque existe uma escala espiritual e nós devemos almejar a condição de espíritos com uma vida mais qualificada. Agora, esse processo não se dá porque entramos para a religião, ou porque nós lemos um livro, ou porque estamos dentro da convenção de homens, ou na convenção dos espíritos. Porque temos muitos espíritas que são amigos do Emmanuel, que são amigos do Bezerras, que são amigos da Sheila, amigos da Meimei, amigos do Chico Xavier, porque o Chico, não é? Essa alma apostólica, mas se tornou santo
o próprio representante de Jesus. Ser amigos deles, eu não tenho dúvida que nós devemos almejar. Agora, ser amigos deles não significa que estaremos numa condição privilegiada porque eles ocupam os cargos, ou os encargos, para ser mais preciso, no mundo maior. Pelo contrário, nós costumamos dizer que aqueles que foram amigos do Chico assumiram uma responsabilidade tremenda, porque viram, porque conviveram, porque apreciaram o que o Chico fez no que reporta a renúncia, a dedicação, a fidelidade, a caridade. E isso para nós é responsabilidade, porque bem-aventurado quem não viu e creu. Falara Jesus para Tomé, o seu discípulo, que fazia questão de tocar, de presenciar, de assistir à materialização, à reunião mediúnica, conversar com os espíritos, ser curado. Meus amigos, reflitamos nas responsabilidades que a visão, a informação traz para todos nós. Esse momento que estamos na sala falando Espiritismo na Rede Amigo, ou conectados com o Portal da Luz, escutando as frequências, as ondas da Rádio Fraternidade, nós estamos sendo brindados pela visita do anjo Gabriel, que vem nos consolar, dizendo: bem-aventurado meu filho, bem-aventurado minha filha, sois filhos de Deus. Mas esse mesmo Espírito bendito como mestre, numa região à parte, ele vem falar muito mais para o nosso coração. Ele nos fala da verdade, ele declina para nós os horizontes da imortalidade. Ele fala do mundo espiritual, do intercâmbio dos espíritos conosco, nas possibilidades reais de trabalho. Ele nos informa. Mas daqui a pouco o anjo tem que se ausentar, como ausentou-se dela a Santíssima. Porque o intelecto, o entendimento precisava de acréscimo de misericórdia. Porque não basta saber, devemos viver. Daí nós compreendemos que o intelecto, quando se dedica às coisas divinas, aos estudos das realidades espirituais, se torna amado. E a ele, Deus acrescenta José, que se calou no silêncio do trabalho, da carpintaria, transformando a madeira rústica numa peça de alto valor, para nos felicitar na dinâmica dos exemplos, na vitrine da própria vida. O intelecto, ele é envolvido por acréscimo de amor e de sabedoria. Eu gostaria de falar para os médiuns. Médiuns, quantas vezes em transe, escrevendo uma página, ou pronunciando um discurso, escrevendo uma poesia, ou outras atividades que envolvam o nosso intelecto, quantas vezes nos surpreendemos com uma mente de raciocínio fácil, justo, equilibrado, e que vem através da instrumentação que nós somos coparticipantes, oferecer um contributo para nós e para outros corações. Nós, como médiuns, na passividade que o trabalho
projeta, quantas vezes ficamos pasmos, admirados, exultantes, por verificar que a desenvoltura do nosso psiquismo está numa velocidade que normalmente não é assim que funciona. Isso se dá por acréscimo de misericórdia. Agora, por que uma entidade vai trazer coloridos, notícias, vibrações tão elevadas através da nossa instrumentação ainda tão incipiente, tão frágil? Por acréscimo de misericórdia. Não é porque somos merecedores. Porque o merecimento se faz no trabalho, não tenhamos dúvida. E deixemos a falsa modéstia de lado, porque no nosso meio espírita é um tal de eu não mereço, que muitas vezes nos assusta. Devemos refletir que não merecemos, no seu sentido de refletirmos quanto à necessidade de nos fazermos merecedores, ou seja, estudo, preparação, responsabilidade, dedicação, entrega. Mas tudo isso se faz para que fique impregnado de vibrações amorosas a nossa alma, para que nós possamos conquistar, porque os espíritos não podem nos dar o que eles conquistaram, é deles. Tanto que Emmanuel vem nos dizer que nós temos o que damos. Nós não damos o que temos, porque ninguém dá valor espiritual para o outro. Estudando o livro Nosso Lar, nós vamos encontrar as preces intercessórias, os bonusórios que são dedicados. Mas tudo isso é simbólico, meus amigos. Não pode ser levado no pé da letra. É para entendermos que os espíritos que nos amam, nos oferecem o que eles podem para que nós façamos o que devemos. O filho amado, então, é aquela postura do aprendiz que se entrega. E tudo na vida há de conspirar a seu favor, sem predileções. Vale lembrarmos, já que citamos o diálogo de Gabriel com Zacarias, que os diálogos, embora parecidos, são diferentes. Porque com Zacarias temos a representação do mestre que fala para um intelectual e suscitou dúvidas nele, porque é característica nossa do intelecto. Por isso ele perguntou: isso é verdade? Com Maria, temos a representação do mestre que se dirige à intuição e é aceito, porque a intuição sente a verdade da manifestação. Todos nós já vivemos isso. Vamos recordar. A gente sabe da verdade. Agora temos que nos entregar a ela, meus amigos. Um companheiro me disse: eu tenho uma intuição que eu vou desencarnar de uma determinada doença. Mas ele nos disse: mas eu não tenho forças para evitar pelas minhas atitudes. Então nós falamos para ele: o seu intelecto compreendeu, mas falta sabedoria. Curva-se e não sofra, e não tenha conflitos desnecessários. O que está acontecendo é que nós estamos nos entregando na vida, e o esforço é que caracteriza a grande vitória. Os grandes generais do passado afirmavam em seus discursos que a vitória fácil não é valorizada pelo guerreiro. Por isso que, depois de muito se entregar, ele merece comemorar as suas vitórias. Se formos refletir guardando as proporções,
pensando nos valores intrínsecos da alma. Maria se engrandeceu no Senhor, porque depois de toda a história se concretizar, ela entendeu e sentiu que a intuição dela valeu a sua entrega. E obviamente que para os humanos a história ali se acabou. O seu espírito, augusto e benevolente, fiel representante do Cristo entre os homens, continua no seu desiderato de servir cada vez mais. E o anjo da verdade continua visitando-a, como está nos visitando agora. Aproximando-se dela, disse-lhe: alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, porque ela foi favorecida, portanto, pelo seu trabalho e pela sua entrega. Amemo-nos, não posterguemos. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Nos faz lembrar, Pastorino, que a saudação do anjo a Maria é concisa, é síntese, não tem discurso. Muitas vezes ficamos esperando os Espíritos planificar as nossas ações, detalhar os nossos comportamentos. E eles muitas vezes só nos dizem: paciência, querido, confiança, amigo, perseverança, irmão. Porque, como fala Emmanuel, a verdade se expressa em síntese. E por isso nós vemos nesse Educador do Além textos tão pequenos que nos falam com profundidade na alma. A fórmula significa alegra-te, observando que a saudação dos gregos auguravam alegria. Pastorino nos lembra que os orientais desejavam paz, shalom, e os latinos faziam votos de saúde, salve, ave, vale. Aqui vem do grego alegra-te, rejubila-te, porque o Senhor é contigo. Isso basta, meus amigos. Isso nos basta. O amor basta. Não precisa de detalhes. É amor. Nós vamos entendendo que a graça, a alegria, se apresenta por perfeição. Ou seja, conquistas. O Senhor está contigo. Nós podemos refletir que o Senhor está conosco. Agora é importante estarmos com Ele. E Ele está conosco, presente, nos oferecendo infinitamente a sua bondade. O seu amor é eterno. E o nosso sofrimento está na razão direta de nos distanciarmos dele. Nós, no meio espírita, citamos tanto aquela frase de Jesus, do capítulo 8 de João, no versículo 32, sobre o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará em vida.
nesse momento natalino, precisamos de verificar que para atingirmos a verdade há um longo caminho. E o caminho, como nos ensina Emmanuel no livro Antologia do Natal, o caminho é a manjedoura. O caminho é a humildade. Nós estamos nos projetando para adquirir a humildade. Porque, como afirma o poeta, a maior expressão de humildade vem de Deus, que apaga-se para nos esperar, nos dando tudo, sem nos pedir nada. Ele nos aguarda, ele se apaga, como Jesus se apagou. O advogado silenciou porque não defendeu em causa própria. Mandou que aquele que foi curado silenciasse. Falou para a mulher hemorraísta que a fé dela que a curou. Ele não aceitou aplauso. Ele não aceitou posses efêmeras, porque a posse dele é eterna. Na terra, a única posse que ele teve, como nos faz lembrar Emmanuel, foi a cruz. Porque ele mesmo declinara que o Filho do Homem não tinha uma pedra para recostar a sua cabeça. O caminho é a manjedoura, alimento para os animais, dando a vida, porque não existe amor maior do que dar oportunidade, alegria, trabalho, dignificação, dar condições, dar sempre, mesmo que tenhamos que morrer apunhalados pela ingratidão, vexados pela insolência, tristes pela enfermidade. Devemos dar, porque quem dá com amor ganha os céus na dádiva. Ah, meus queridos amigos, quando visitados pelos projetos do alto, nos entregando na manjedoura do caminho, a verdade traz alegria e por isso liberta. O Evangelho é o projeto da felicitação. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz dia, feliz reencarnação, feliz desencarnação com Jesus. Não podemos fazer apologia à dor, embora sabendo que ela se expressa como um anjo que nos alerta para a humildade, caminho, verdade e vida. Não nos percamos no labirinto da indiferença ou da rebeldia. Nos conectemos novamente com a luz, porque o anjo vem dizer: não temas, Maria, pois conquistastes a benevolência da parte de Deus. Meu Deus, o anjo não se apresenta a Maria dando nome e posição, como fez com Zacarias. Ao evangelista basta revelar que o mensageiro foi o mesmo nos dois casos. O anjo se apaga para que ele possa apenas anunciar o momento da gestação, da maternidade.
anunciando um novo tempo, porque o Filho é o amado. O Filho é a salvação. Fora da caridade não há salvação. Nos afiança o Espírito de verdade no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade legítima é crística, expressão luz. Jesus é Deus conosco. Immanuel é a previsão de Isaías, o maior de todos os profetas. É Deus conosco através da mediação irretocável do medianeiro de Deus, que vem como um anjo grande, como o Filho do Altíssimo, sem conspurcação da matéria. Os homens discutem se Maria foi concebida por um espermatozoide que veio de outros planetas. Alguns acreditam no corpo fluídico de Jesus, que foi trabalhado em mutações extraordinárias, enquanto outros trabalham a concepção que se deu apenas por uma alertiva do anjo, que vem dizer para José que não tinha que esperar o casamento, porque o casamento é convenção dos homens, e as convenções muitas vezes nos afastam muito mais do que legitimam o esposal com os céus. Isso não importa para nós. O que fica para nós como um ponto a refletir em nível íntimo, que o anjo que salva vem definir um nascimento que usamos por falta de outro vocábulo mais exato. Assim como ao nascer a criança aparece, é vista, tocada e sentida, embora não tenha começado a existir nesse momento, pois inclusive seu corpo já existia no ventre materno. Assim também o nascimento da centelha divina, ou do Eu Supremo, consiste apenas na verificação de nossa parte de que Ele existe. Ele já existia dentro de nós, mas ainda estava oculto e não sentido. Ao revelar-se a luz, ao tornar-se sensível, nós dizemos que Ele nasceu, isto é, que se manifestou. Quando nós os descobrimos, dizemos, Ele nasceu. Jesus nasceu na história há 2000 anos. Mas a centelha divina precisa ser descoberta por nós, e por isso nós estudamos a história inimitável, porque ela é de inexcedível valor, irretocável em todos os seus aspectos simbólicos. Estudamos o Evangelho e devemos aprofundar com o auxílio da doutrina espírita, porque a doutrina espírita, completando o seu 6º mês, o precursor abre para nós os portais para que possamos sentir o Evangelho no hospital, visitando a cadeia pública, dando atenção ao pedinte, não olvidando a família, beijando o filho, enamorado do esposo, cuidadoso da amada amante,
esta que se esposou contigo desde dantes. Sim, esquecidos das aventuras que solapam, que dilaceram e que distanciam o ser do seu núcleo de responsabilidade. Precisamos de descobrir esse nascimento que se deu há 2000 anos e que nós precisamos nos tornarmos também filhos do Altíssimo. Porque o foco de Deus é em criado, mas o nosso foi criado por Ele. E durante o resto da nossa existência, o trono de seu pai, o amado Davi, é a nossa referência. Procurarmos no tabernáculo íntimo o Pai, o amado Filho e o amante, que é a projeção do Espírito na operacionalidade do caminho. O Filho são os frutos, as nossas virtudes, as nossas conquistas. Jesus, nesse momento, se faz o embaixador celestial que vem nos alertar para que nos tornemos virgens em espírito, para que o nosso intelectualismo não se coadune com as forças das emoções, das quedas, das ilusões, das sensações do prazer e das posses. Jesus nos convida para nos engrandecermos como Maria o fez, e que a semente do alto fertilize o nosso psiquismo, para que a nossa mente se torne um útero para cuidar, para acalentar, para dar condições do desenvolver, para que a gestação seja um instante inesquecível. As mães sabem do que nós estamos falando, e os pais que se tornam mães compreendem o que nós estamos sentindo quando vemos o filho dizendo papai, a filha suplicando cuidados, a prole pedindo exemplos, a família aguardando os testemunhos. Queridos amigos, Maria questiona intuitivamente, porque ela não conhecia homem. Ela não conhecia no sentido de troca daquilo que não mais fertilizava o outro fruto. É simbólico, porque as forças sexuais da alma são sublimes. Mas aqui o simbolismo remonta uma outra necessidade: não conhecer o intelecto, mas acima de tudo se entregar como ela o fez a Deus. Eis-me aqui, eis aqui a serva. Ela não se põe como filha. É a legitimidade da humildade, sabendo que és agraciada, sabendo que és filha. Ela não avoca o título, ela abre mão das prerrogativas. Ela diz: serva, faça-se conforme a tua vontade. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra.
tua palavra em mim. Observemos, Jesus na oração dominical diz: seja feita a tua vontade. É a obediência, é a resignação diante da vida que Jesus nos ensina, para que nós possamos caminhar um tanto mais e sentir com mais profundidade o que Maria se coloca na condição de uma com Deus, porque aí já não é a vontade dele, é a vontade do Filho que está em consonância com o desejo do Criador. É o casamento maior. Jesus disse: eu e o Pai somos um. E na oração de despedida, conforme o capítulo 17 de João, ele diz: Pai, que eles estejam comigo como eu contigo estou, se referindo aos discípulos, que somos nós agora, que estamos de alma e coração em comunhão com Deus, ajudados por Jesus. E santificados pela bondade dessa mãe, nesta manjedoura que nos aconchega entre a simplicidade dos recursos, a sensibilidade dos animais que nos falam da mãe natureza, e dos benfeitores, como José e Maria, que nos tutelam nos ervos do tempo, na esteira da redenção. Eis o Natal, eis a comemoração que o Rei dos Reis, que se fez menino, vem nos conclamar agora, para que nós, meus bondosos companheiros, possamos, em meio aos familiares, comemorarmos o nascimento, sem esquecer do aniversariante, porque ele é a razão dos festejos. Ele é a razão da nossa caminhada. Senhor Jesus, quando chegastes à terra, nos panos da manjedoura, aguardava-te a Escritura, como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E, em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro. Sombras no trabalho em forma de escravidão. Sombras na justiça em forma de crueldade. Sombras no templo em forma de fanatismo. Sombras na governança em forma de tirania. Sombras na mente do povo em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos,
transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada, converteu-se a tirania em administração e, gradualmente, a ignorância e a miséria vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo. Egoísmo no lar, egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos, porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos com a pura fraternidade a nossa ressurreição para sempre. Emmanuel. Queridos amigos, desejamos a todos um Feliz Natal. Que na noite de Natal, noite de paz e amor, repicam sinos, doces, harmoniosos, cristalinos, cantando a excelsitude do Natal. A estrela de Belém volta de novo a brilhar ante os júbilos do povo, sob a crença imortal. De cada lar ditoso se irradia a glória da amizade e da harmonia em festiva oração. Une-se o noivo à noiva bem-amada, beija o filho, a mãezinha idolatrada, o irmão abraça o irmão. Dentro da noite há corações ao lume, e há sempre um bolo em vagas de perfume, sob claro do céu. Nascem canções e flores de mansinho, em édenes fechados de carinho, de esperança e de mel. Mas lá fora, a tristeza continua. Há quem chora sozinho, em plena rua, ao pé da multidão. Há quem clama piedade e passa ao vento, ralado de tortura e sofrimento, sem a graça de um pão. Há quem contempla o céu maravilhoso, rogando à morte a bênção do repouso, em terrível pesar. Ah, como é triste a imensa caravana, que segue aflita sob a treva humana, sem consolo e sem lar. Tu, que aceitastes a luz renovadora do Rei que se humilhou na manjedoura para amar e servir, volve o olhar compassivo à senda escura, vem amparar os filhos da amargura que não podem sorrir. Desce do pedestal que te levanta e estende a mão miraculosa e santa ao desalento atroz.
para unir-nos no amor fraternalmente, desceu Jesus do céu resplandecente e imolou-se por nós. Vem medicar quem geme na calçada, oferece à criança abandonada um velho cobertor, traze a quem sofre a lúcida fatídia do teu prato de sonho e de alegria, temperado de amor. Visita as chagas negras da mansarda, onde a miséria súplice te aguarda, em nome de Jesus. Há muita criança enferma, quase morta, que só pede um sorriso brando à porta para tornar a luz. Natal. Prossegue o mestre de viagem, em vão buscando um quarto de estalagem, um ninho pobre em vão, e encontra sempre a cruz ao fim da estrada, por não achar socorro nem pousada em nosso coração. Carmen Cineira, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Que Deus esteja na Sagrada Família de todos nós, e assim abraçamos e beijamos a alma de cada um que se encontra conosco em espírito e verdade, rogando a Maria Santíssima que jamais permita que esqueçamos do teu Filho Luz, Jesus. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Muita paz. Em nome de toda a equipe que compõe a Rede Amigo Espírita, a sala falando do Espiritismo, os nossos companheiros da Rádio Portal da Luz, emissora Dourados de Mato Grosso do Sul, aos nossos companheiros que irão acessar essa mídia posteriormente, a toda a nossa família da FEAC de Belo Horizonte, que estão unidos, vibrando por esse encontro luz. Nós nos despedimos como servo menor de todos. Muita paz.